Olá, amigos! Você está no C3 e o tema de hoje é os 3 capítulos do Evangelho. Antes de mais nada, queremos dar início respondendo uma pergunta: o que é o Evangelho? Isso mesmo. Se você virar para qualquer pessoa aí do seu lado, cristão, e fizer essa pergunta para ele, com certeza ele terá dificuldade em resumir e responder de forma clara e sucinta o que é o Evangelho. Exatamente. Porque hoje em dia fala-se em muitas coisas, ensina-se muitas coisas, mas de forma muito pouco objetiva explica-se o que é o Evangelho. Hoje em dia tem-se bons conselhos e chama-se bons conselhos de evangelho. E evangelho não é um bom conselho. O evangelho não são normas ou regras para que você agrade a Deus. Vamos à resposta. Evangelho, a grosso modo, a palavra evangelho ou evangelion é boa notícia ou boa nova. Isso mesmo, boa notícia. Mas Paulo, em Romanos, capítulo 1, verso 16, ele responde de forma rápida e sucinta o que é evangelho. Evangelho é o poder de Deus. Exatamente isso. Evangelho é o poder de Deus, de forma simples e objetiva, né? A palavra poder de Deus, a nossa palavra dínamos, dinâmico, mas a palavra duvaik, ou dinâmico, dinamismo, indica, no seu contexto ali, Paulo queria referir-se a uma energia constante, a uma força constante, né? Segundo a tradução moderna. Uma força constante, um poder que exerce uma influência constante. Então, resumindo, Evangelho é o poder de Deus, não qualquer poder, não qualquer força, ou energia do espaço, ou energia dinâmica, energia quântica, ou energias diversas, raios diversos, eletromagnetismo, raios catódicos, ou qualquer outro tipo de energias. Não, é o poder de Deus. E Paulo diz que esse poder, ele existe para salvar. É poder e o objetivo do poder é salvar. Na história do Evangelho, você vai ver com a história do Evangelho, e há muitos teólogos que ensinam que o Evangelho ele é uma história. Não é história, mas história. E essa história possui pelo menos 5 versos, ou 5 áreas, 5 capítulos, que é criação, queda, chamada de Abraão e criação de Israel, a execução cabal do Evangelho, que é morte e ressurreição de Cristo, e Evangelho eterno, segundo algumas linhas de interpretação, né? Hoje nós vamos falar sobre 3 capítulos do Evangelho, simplificando o Evangelho. Mas trocando em miúdos, Evangelho é o poder que Deus exerce para salvar o homem caído. O homem que após a criação ele cai, ele vive uma morte espiritual. Cumprindo aquilo que Deus havia dito, né? Não coma da árvore, não faça essa escolha, porque no dia que você escolher, você morrerá. Então vamos falar sobre os 3 capítulos do Evangelho hoje, e a pergunta que eu sempre me faço para os nossos irmãos aqui da nossa cidade, da nossa comunidade de fé, é: quantos evangelhos existem? Isso mesmo, quantos evangelhos existem? Nós temos pelo menos 9 citações referindo-se ao Evangelho. Citações como, por exemplo, o Evangelho do Reino, o Evangelho de Jesus Cristo. Deixa eu melhorar para que você possa ver. Por exemplo, o Evangelho do Reino, Mateus 4:23, Evangelho de Jesus Cristo, Marcos 1, Romanos 15, Evangelho de Deus, Marcos 1:14, Evangelho da Graça de Deus, Atos 20,
Evangelho de seu Filho, Romanos 1:9. Evangelho da glória de Cristo, 2 Coríntios 4:4. Evangelho da vossa salvação, Efésios 1:13 e 1 Coríntios capítulo 15. Evangelho da paz, Efésios 6 e Evangelho do eterno, Apocalipse 14, verso 6. São 9 descrições falando do Evangelho, apontando, à primeira vista, 9 evangelhos. Lembra? Olha o contexto que eu estou falando. Preste bem atenção. Apontando como se houvesse 9 evangelhos. Evangelho do Reino, Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho de Deus, Evangelho da Graça, Evangelho do Filho, Evangelho da Glória de Cristo, Evangelho da Salvação, Evangelho da Paz, Evangelho do Reino. Apontando como se fosse 9 evangelhos. E não existe 9 evangelhos. Não, definitivamente, não existe 9 evangelhos. Existe um evangelho. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai dizer que é o evangelho de Deus. E qual é o evangelho de Deus? É o mesmo evangelho que Cristo Jesus ensinava e o mesmo evangelho que Paulo ensinava. Mas vamos entender essa dinâmica? Olha só, 9 citações, pelo menos 9 citações distintas, com nomes diferentes ou apresentações diferentes do que seria o evangelho. Mas nós temos 3 citações específicas, que eu citei elas aqui, mas eu quero relembrar para vocês. A pergunta é, por que Jesus, em Mateus 4:23, 9:35, 24:4, e também, deixa eu pegar para você aqui, isso, Mateus 24:4, esses textos. Por que Jesus anunciava, ele falava evangelho do reino? Enquanto o apóstolo Paulo, em Atos 20 e 24, ele não usa a mesma expressão evangelho do reino, mas ele usa evangelho da graça. Porque Paulo diz que foi enviado para pregar o evangelho da graça, enquanto Jesus o evangelho do reino, e o apóstolo João em Apocalipse, ele cita que viu um anjo e esse anjo tinha o evangelho eterno. Né? Pode parecer redundante da minha parte, porque já citei antes essas três aspectos e normas diferentes. Evangelho da graça, evangelho do reino e evangelho eterno, fora os outros 6 também citados. Por quê, gente? Porque o evangelho, essa história de 5 capítulos, né? Essa história é a narrativa de como Deus enxerga a humanidade. O evangelho, ele é o óculos de Deus, ele é a cosmovisão de Deus. Ele é como Deus enxerga a humanidade, né? E Deus vai enxergar a humanidade de 2 formas. Ele vai enxergar a humanidade sem Cristo e a humanidade de Cristo. Porque Deus enxerga a humanidade através de Cristo. Cristo é o óculos de Deus. Cristo é a cosmovisão de Deus. E Deus enxerga a humanidade através de Cristo, por Cristo. Então, a criação, ela cai, a criação se perde. E Deus tem um plano de salvação. Deus exerce um poder de salvação e a esse poder nós chamamos de evangelho. Evangelizar não é dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. Evangelizar é dizer para as pessoas o que Deus fez e o que Deus faz através de Jesus, né? Que ele nos salva, ele nos elege, ele nos adota e ele nos redime. A manifestação do evangelho é a adoção, a redenção e a filiação, a nossa filiação. Ou melhor, nossa eleição. Então o evangelho, ele é né? Cita pelo menos 9, mas na verdade existe um evangelho, que é o evangelho de Deus. E por que essa divergência entre evangelho do reino e evangelho da graça? Nós vamos explicar, nós vamos ver vários teólogos no decorrer
da história, citando John Wesley, Whitefield, os nossos teólogos mais modernos, homens proeminentes da nossa nação. Vou citar alguns homens, você vai ver alguns movimentos, né? O movimento da família dos que creem, o movimento de Zascope, homens como Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes, família dos que creem. Você vai ver homens um pouquinho mais antigos, homens mais antigos fazendo essa citação, que o evangelho, ele é um evangelho, mas ele possui 3 capítulos. Exatamente, o evangelho em 3 capítulos. E é isso que eu queria frisar com vocês. Um evangelho em 3 capítulos. Não há divergência entre o evangelho de Jesus e o evangelho de Paulo. Outro dia eu ouvi um teólogo que está nas mídias sociais, muito famoso, que ele não entendeu a divergência entre o que Jesus falava e o apóstolo Paulo falava, e ensinando uma prévia contradição, que Paulo pregava um evangelho diferente do evangelho de Jesus. E não existe diferença entre o evangelho de Jesus e o evangelho de Cristo. Mas por que Cristo citava o evangelho do reino e Paulo o evangelho da graça? Queridos, são 3 capítulos de um mesmo evangelho. São 3 fases, ou 3 aplicações, ou 3 manifestações desse poder. Esse poder vai se manifestar de 3 formas, de 3 aspectos, em 3 capítulos. E o primeiro que eu vou citar aqui é o Evangelho da Graça, de Atos capítulo 20, verso 24. O apóstolo Paulo, ele diz que ele vai citar isso. Ele vai falar que desde que ele cumpra o chamado dele, que é pregar o evangelho da graça, o evangelho da graça, esse evangelho da salvação, o evangelho que é pela graça. Em Efésios 2:8, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando que pela graça sois salvo. Aí vem aqueles argumentos de pregadores dizendo, é pela graça, mas não é de graça, alguém teve que pagar. Tudo bem, o evangelho da graça de Deus. E a graça de Deus, deixa eu explicar para você, graça fica aleatório. Dom imerecido, graça é um favor que ninguém merece, Deus deu porque ninguém merecia. Tudo bem, até aí tudo bem, favor imerecido. Mas a graça de Deus, ela vai se manifestar em 3 aspectos, em 3 modos. A graça de Deus, ela é salvífica, ela é pedagógica e ela é vocacional. Você vai encontrar, não é o nosso assunto para agora, mas você vai encontrar a graça de Deus salvífica, a graça, que pela graça sois salvo. Você vai encontrar a graça pedagógica de Tito, capítulo 2, verso 11, que a graça nos ensina, olha a graça ensinando, agindo como pedagogo, agindo como professor, nos ensina a fugir das impiedades. E você vai encontrar também a graça vocacional, quando o apóstolo Paulo fala que pela graça Deus distribuiu dons, né? Nos vocacionando, que pela graça fomos vocacionados, chamados para exercermos o nosso chamado. Então a graça de Deus, ela vai operar salvando, ensinando e vocacionando. O evangelho da graça, a graça salvífica. Então é pela graça, para que ninguém se glorie de obra alguma. Você não é salvo porque deixou de fazer, porque fez uma campanha. Você não é salvo porque jejuou, porque deu ofertas específicas e especiais, porque fez coisas essenciais. Não, isso não envolve a salvação. Um dia eu falei para um pastor, né? Nós estávamos numa campanha juntos, eu e esse pastor, e eu falei para ele que a oferta não purifica mais pecados. Que a oferta hoje, ela não purifica, ela não salva o ser humano, que Jesus foi a oferta uma vez dada, e dada por todos. Ele ficou escandalizado com aquilo que eu estava dizendo. Achou até que eu estava fazendo uma heresia. Mas não, pela graça sois salvo, tá? E o evangelho da graça, ele é só a entrada, ele é só o começo, né? É a porta de entrada, é o primeiro capítulo da salvação. E a salvação vai possuir 3 elementos. A graça tem 3 elementos e a salvação 3 elementos. Eleição, adoção e redenção. É a graça operante.
A graça vai liberar em você eleição, vai fazer em nós eleição, adoção e redenção. No Evangelho da Graça, é Mateus 11, 28, é vinde a mim. Tá? Vinde a mim. No Evangelho do Reino, de Lucas 9, 23, é vinde após mim. Vinde após mim. Na graça eu sou redimido e essa redenção precisa produzir uma vida de santificação. Essa graça vai produzir. Costumo dizer que santificação não é o que você faz, não é o pode ou não pode, mas é o efeito, o resultado do novo nascimento. Né? Nós não vou explicar, entrar nesse assunto hoje, é para outro momento, mas a santificação é um resultado natural. Todo salvo será santo, todo nascido de novo vai se santificar. É um efeito natural. Né? O próprio Espírito vai colocar dentro de nós um nojo pelo pecado. Não existe um salvo que não tenha nojo pelo que é pecado. Todo salvo, nascido de novo, lavado e remido, ele vai ter nojo do pecado. Chega a ser automático. Né? É como, por exemplo, um bebê que nasce e não sente fome. Isso não existe. Todo bebê vai sentir fome. Todo bebê vai sentir fome. Então, o evangelho da graça que Paulo expressava era o evangelho que você não é mostrar que a obra é de Cristo, que Deus nos vê através de Cristo, independente do que a humanidade faça, Deus oferece gratuitamente a salvação, esse poder que nós falamos que o evangelho é o poder de Deus. Olha o artigo definido, indicando que não é um dos poderes de Deus ou um poder, mas é o poder de Deus. É um artigo definido. É o poder de Deus para salvar. Isso é evangelho, poder para salvar todo aquele que crê. Então o evangelho é essa porta de entrada. O John Wesley, acho que não estou trocando aqui, John Wesley chamava de porta mesmo, usava a ilustração da porta. Mas também a explicação por que Jesus ele veio falando o evangelho do reino. Né? Lucas 4, 43, você vai ver isso. Ele, porém, disse-lhe, também é necessário que eu anuncie em outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. O evangelho do reino fala do cumprimento de profecias, tá? Do reino messiânico e do novo estilo de vida. O evangelho do reino, ele aponta isso. O cumprimento dessas profecias e a adoção de um novo evangelho do reino, de um novo estilo de vida. Você é aceito no reino de graça. E o evangelho do reino, ele é um novo estilo de vida. Na prática de um chamado, de um novo estilo de vida, uma nova ordem para todas as coisas. A graça me alcança, me elege, me adota, me redime, me coloca, me recoloca, me reposiciona. E o reino de Deus, ele me posiciona para andar nessa novidade de vida. Enquanto a graça eu sou recebido, o reino eu sou posto em uma nova condição. Exatamente. A graça é uma porta aberta e o reino é uma nova educação, é uma nova cultura. O reino é uma nova cultura. Já disse, o reino ele é agora e é por vir, ele é temporal. O reino de Deus não está aqui nem ali, mas está dentro de nós. Ele é agora, dentro de cada um nascido de novo. Mas ele também virá cabalmente, literalmente, quando Jesus vier. Certo? A graça me coloca dentro do reino. Por isso que são 3 capítulos de uma mesma história. Né? De uma mesma história. Então, a graça de Deus, ela vai me colocar dentro do reino. Eu sou chamado à prática das boas obras. Eu sou salvo. Pela graça eu sou salvo. E no reino, o reino seria essa nova cultura. As leis de um outro governo dentro de mim. Eu agora estou operando debaixo de uma nova cultura, uma nova lei. Eu pertenço a um reino e agora estou nessas leis, debaixo dessas leis. Citado no capítulo anterior, na aula anterior, Evangelho, nós temos um novo reino, um novo governo. Porque o rei,
pelejou com o nosso antigo reino e ele venceu o nosso antigo rei, venceu o nosso antigo governo que nos dominava por trevas e agora estamos debaixo de um novo governo. Entrei, a porta foi a graça, eu entrei nesse reino. O segundo capítulo, né? Charles Spurgeon, ele dizia: na graça não me custa nada, no reino me custa tudo. Exatamente. Enquanto Paulo pregava o evangelho da graça, Jesus Cristo pregava o evangelho do reino, mas eles não estão em crise. Pelo contrário, ambos são capítulos de um mesmo evangelho. O capítulo de um mesmo evangelho. No evangelho da graça, eu sou chamado à justificação. No evangelho do reino, eu sou chamado ao discipulado. Exatamente. No evangelho da graça, eu sou chamado à justificação. No evangelho do reino, eu sou chamado ao discipulado. Nós costumamos dizer o seguinte: evangelho da graça é justificação, evangelho do reino é santificação e evangelho eterno é glorificação. São os 3 capítulos e tem muito assunto, tem muito texto bíblico, tem muito argumento para isso, tá? Segundo Spurgeon, são 3 capítulos do mesmo evangelho: justificação, graça, santificação, o reino, pelo discipulado, e evangelho eterno, que é a glorificação. Tá? O evangelho da graça às multidões e o evangelho do reino aos discípulos. Né? Enquanto o evangelho da graça chama, o evangelho do reino discipula, disciplina, reeduca. Não tem como você vir a Cristo, vir ao evangelho e não ser reeducado, né? Embora o evangelho não é um código de conduta, tá? Existem tantas regras para você ser aceito por Deus. Não, isso não é evangelho. O evangelho não é um amontoado de regras para você ser aceito. Não, o evangelho de Deus é um poder que opera por dentro. Tanto é que o reino de Deus, ele opera por dentro, nos tornando nova criatura. Né? Quando você recebe o evangelho da graça, e existe uma ênfase por trás, aí que nós vamos falar mais adiante, que é arrependimento, uma linha de execução do evangelho dentro de nós. Arrependimento, batismo, né, ou nova criatura, uns falam, mas na realidade é nova criatura e depois batismo e assim sucessivamente. O evangelho não é um convite a regras, campanhas, métodos. Não, o evangelho, ele é um convite para você tornar-se uma nova criatura e isso é poder de Deus. Por isso é poder de Deus, não há nada que você possa fazer para transformar-se. Contar até 10 para evitar você bater em alguém ou para que a ira passar pode, no mínimo ou no máximo, gerar em você uma gastrite. Né? Não é contar até 10 para a raiva passar. É fruto do Espírito, domínio próprio. Tá? Vir a Cristo não custa nada. Vir após Cristo nos custa tudo. Deixar a nossa cruz. Aquele que amar pai, mãe, filho, filha, casa, campo, mais do que a mim, não é digno de mim. Tá? Em Lucas, não me engano, capítulo 9. É preciso entender o evangelho completo. Se eu entender o evangelho da graça, se eu só ficar no evangelho da graça, que é a graça barata, ou é a graça, a super graça. Fiquei só no evangelho da graça. O que vai fazer? Vamos pender para a libertinagem. E se eu estender só para o evangelho do reino, vou partir para o legalismo. É o desequilíbrio de Romanos. Né? Quando Paulo ele fala para os romanos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, não vos conformeis com esse mundo, Paulo tinha 2 públicos. Qual eram os 2 públicos? Judeus convertidos e gentios. A igreja romana era composta por esses 2 grupos. O grupo dos legalistas e o grupo dos libertinos. Né? E o apóstolo Paulo chama um culto racional, um culto inteligente, ao entendimento do evangelho, ao entendimento da graça. Tanto é que ele começa no capítulo 16, verso 1, abordando que o evangelho é o poder de Deus que nos salva. É um poder, e poder de Deus, o dunamis aqui, quer dizer energia constante. Poder constante. O transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, tá? Ele indica constância, ele indica permanência.
Ok? Então, eu preciso do evangelho da graça, dessa graça que me libera, de graça, mas do evangelho do reino que me educa, né? Ao ressuscitar, Jesus inaugura a era do reino em duas fases. O reino é inaugurado em duas fases. Aqui e agora e dentro. Aqui, agora e dentro. E na segunda fase, na sua segunda vinda, na parousia, ele irá estabelecer o reino literal. O evangelho do reino. De Mateus 4, 23, 9, 35, 24, 14. E todos os profetas anunciaram um reino que viria. Desde Enoque e todos os outros foram anunciando um reino que viria. E o terceiro capítulo, vou entrar logo no terceiro capítulo do mesmo evangelho, de um único evangelho, Apocalipse 14, versículo 6, diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação e tribo e língua e povo. O evangelho eterno nos fala de todas as coisas, tá? Que todas as coisas serão plenamente restauradas, tá? É o objetivo, o motivo do milênio. O que é o milênio? Por isso que João viu a pregação do evangelho eterno. E qual a razão de 1000 anos de paz? De 1000 anos de governo? Qual é o objetivo? A restauração. Qual é o argumento bíblico para isso? Existem profecias bíblicas que não se encaixam em lugar nenhum. Existem profecias bíblicas que só se encaixam no milênio, tá? Só se encaixam no milênio. O leão comendo feno, o leão e o cordeiro, a criança brincando na toca da áspide, as nações celebrando a festa dos tabernáculos em Jerusalém, tá? Capítulo 11 de Isaías, capítulo 65 de Isaías. Essas profecias, o rio que jorra do trono de Deus de Ezequiel, essas profecias não se encaixam em lugar nenhum. Um reino eterno sobre a terra, um reino sobre a terra, paz perene e constante sobre a terra. Onde essa profecia se encaixa? Dentro do reino milenar. E o objetivo do reino milenar é a restauração. Jesus veio em duas fases. Primeira fase para restaurar o homem, para reconciliar o homem que foi o primeiro a cair. E na sua segunda vinda ele vem para dominar, encerrar a obra do pecado, concluir o século com a quebra dos selos e restaurar todas as coisas. Por isso que os discípulos no caminho de Emaús perguntaram, ou Pedro na sua restauração, após a ressurreição de Jesus, eles perguntam: é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eles queriam que fosse naquele momento. E Jesus disse: não cabe a vocês agora saber as estações, porque só cabe dentro do reino milenar. O evangelho eterno, onde todas as coisas serão restauradas. O homem de corpo glorificado, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, onde o corruptível se reveste de incorruptibilidade, não lançando fundamentos aqui de pré-milenismo histórico, pós-milenismo, nada disso, né? Apenas apontando os textos aqui. O homem com corpo glorificado, né? Criação do novo céu e nova terra, Apocalipse 21, verso 1, né? As profecias acerca do reino messiânico, que só se encaixa dentro desse aspecto, tá? Eu posso citar aqui algumas aqui. O milênio será o reino de países, tá? O milênio será um reino de tranquilidade, Isaías 11:6. As crianças, né, estarão em segurança, Isaías 11:8. As nações buscarão Cristo de Deus, Isaías 11:10. Lugares secos serão revestidos de novo, renovados, Isaías 35. Haverá saúde e conforto espiritual, Isaías 35. Então, resumindo e concluindo, o mesmo capítulo ou o mesmo evangelho possuindo 3 capítulos mostrando toda a boa notícia, e a boa notícia precisa ser completa. Você é convidado de graça.
um novo reino, é convidado de graça para entrar no novo reino de paz eterna. Os 3 capítulos: Evangelho da graça, Evangelho do reino, Evangelho eterno. Justificação, santificação e glorificação, o corpo novo, corpo glorificado, né? Então esses são os 3 capítulos do que é o Evangelho. E o poder de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus que faz todas essas coisas. Nos justifica, né? Nos justifica, nos santifica e nos glorifica. É porta, é caminho e é alvo. Isso, é porta, caminho e um destino eterno. Ok? Essa foi nossa aula de hoje, os 3 capítulos do Evangelho. E você gostou? Possa curtir, deixar o seu like, compartilhar, fazer o seu comentário, deixar algumas perguntas. E nós estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, um grande beijo e até mais.